A planta que sobrevive à seca. O sol queimava forte no sertão. O céu estava azul, sem uma nuvem, como se até as gotas de chuva tivessem medo de cair ali. Na pequena casa de barro de Dona Maria, a terra rachava feito pele ressecada. Ela olhou para o quintal e suspirou. Essa seca tá braba, João. Nem o mandacaru aguenta mais, disse ela, mexendo na terra com a enxada. João, seu neto de 10 anos, estava sentado na sombra da mangueira, desenhando na terra com um graveto. Ele levantou a cabeça, os olhos curiosos. Vó, mas o mandacaru não é forte? Ele vive sem água. Vive, mas até ele tá fraco. Olha só, ela apontou para um pé de mandacaru caído, as folhas murchas. João franziu a testa. Ele gostava de plantas, sempre gostou. Lembrava da vez que tentou cultivar um pé de feijão no copinho de iogurte, só para ver como crescia. Deu certo, mas durou pouco. A seca levou tudo. E se a gente achar uma planta que aguenta mesmo? Ele perguntou, animado. Dona Maria riu. Meu filho, planta assim não existe. Ou existe e tá escondida. João não desistiu. No dia seguinte, depois de ajudar a avó a buscar água no poço, ele saiu para explorar. Andou pelo terreiro, olhou as pedras, as moitas secas. Até que viu algo diferente, um pequeno broto verde saindo de uma rachadura no chão, perto do pé de juazeiro. Ué, ele se agachou. Como é que você tá vivo? O broto era fino, mas firme. Não tinha folhas grandes, só uns espinhos curtos e um caule grosso, como se guardasse água dentro. João nunca tinha visto nada parecido. Você é novo por aqui, ele murmurou. Correu de volta para casa. Vó. Vó. Achei uma planta que não morreu. Dona Maria limpou as mãos no avental e seguiu o neto. Quando viu o broto, arregalou os olhos. Mas isso é um umbuzeiro. Ela exclamou. Só vi um desses quando era criança. Umbuzeiro? João repetiu. É. Ele aguenta a seca melhor que qualquer outra planta. Guarda água nas raízes, como um camelo guarda no corpo. João ficou impressionado. Então ele não precisa de chuva? Precisa, mas consegue esperar. Quando chove, ele bebe tudo e guarda. Depois, vai soltando devagarinho. João tocou o caule com cuidado. E dá fruta? Dá. Fruta doce, azedinha. Chama umbu. A gente faz suco, doce, até sorvete. João sorriu. Então ele é forte mesmo. Dona Maria assentiu. É. E sabe o que mais? Ele ensina uma coisa pra gente. O quê? Que às vezes a gente precisa guardar força para quando as coisas ficam difíceis. Não adianta gastar tudo de uma vez. João pensou nisso. Lembrou das vezes que chorou porque não tinha água para brincar, das vezes que a avó disse para não desperdiçar. Agora entendia. Vó, a gente pode cuidar dele? Claro. Vamos proteger esse broto. Quem sabe um dia ele cresce e dá sombra para a gente. Nos dias seguintes, João regava um umbuzeiro com o pouco de água que sobrava. Não era muito, só um copinho por dia, mas era o suficiente. Dona Maria ensinava, não precisa encharcar. Só um pouquinho, para ele saber que não tá sozinho. E o umbuzeiro cresceu. Devagar, mas cresceu. As folhas ficaram mais verdes, o caule mais grosso. João mostrava para os amigos da escola. Olha só! Ele tá vivo! Os meninos riam. Isso aí é só um pau seco. Não é não! João defendia. Ele guarda água. Um dia vai dar fruta. Eles não acreditavam, mas João não ligava. Ele sabia que o umbuzeiro era especial. Um dia, depois de meses sem chuva, o céu finalmente escureceu. Gotas grossas começaram a cair, molhando a terra ressecada. João correu para o quintal, de braços abertos. Vó! Tá chovendo! Dona Maria saiu de casa, rindo. Graças a Deus! O umbuzeiro,
agora maior, balançava com o vento. As raízes bebiam a água, feliz. João pulava nas poças. Ele tá tomando banho. Dona Maria riu. É. E agora vai crescer ainda mais. Anos depois, o umbuzeiro já era uma árvore forte. Dava sombra, flores e frutas. João, agora um rapaz, sentava debaixo dele com a avó. Lembra quando ele era só um brotinho? Ele perguntou. Lembro. E lembro que você não desistiu dele. João sorriu. Eu aprendi com ele. A guardar força. Dona Maria apertou a mão do neto. É isso. A vida às vezes é seca, mas a gente aguenta. Como um umbuzeiro. E assim, a planta que sobreviveu à seca ensinou a todos que, mesmo nos tempos difíceis, sempre há uma maneira de crescer. João olhou para as folhas verdes do umbuzeiro. O vento fazia um barulhinho gostoso, como se a árvore estivesse cantando. Vó, a senhora acha que ele lembra de quando era pequeno? Dona Maria deu uma risadinha. A árvore não tem memória, João. Mas a gente tem. João pegou uma fruta caída no chão. Mordeu e fez uma careta. Nossa, tá azeda. É assim mesmo. Depois amadurece. João jogou a fruta para um passarinho que pulava ali perto. O bicho bicou rápido e voou. Ele gostou. Dona Maria suspirou. Tudo nessa vida tem seu tempo. O umbuzeiro demorou, mas agora tá aqui, forte. João passou a mão no tronco. A casca era áspera, cheia de marcas. Ele aguentou o sol, vento, falta d'água. A gente também aguenta. É. E quando a chuva chega, a gente tá pronto. João se encostou na avó. Os dois ficaram quietos, ouvindo o vento nas folhas. De repente, um galho balançou mais forte. Uma fruta madura caiu no colo de João. Olha só! Ele disse, rindo. Dona Maria pegou a fruta e partiu ao meio. O cheiro doce encheu o ar, agora sim. Doce como a recompensa depois da luta. João mordeu um pedaço. O gosto era bom, suave. Valeu a pena esperar. Sempre vale. Os dois ficaram ali, comendo a fruta, enquanto o umbuzeiro balançava devagar, como se dissesse, eu avisei. Dona Maria limpou as mãos na saia e olhou para o céu. O sol já estava mais baixo, pintando tudo de laranja. Amanhã a gente colhe mais, ela disse. Mas hoje já tá bom. João assentiu, ainda mastigando. A fruta era doce, mas ele sentiu um gosto diferente no fim. Um gostinho de terra, de luta. Vó, cê acha que o umbuzeiro lembra da seca? Dona Maria riu. Lembrar? Ele é a seca. Cada marca nesse tronco é um dia sem chuva. Cada galho torto é um vento forte. João passou os dedos nas cicatrizes da casca. Pareciam rugas, como as da avó. E as frutas? Elas também lembram? As frutas são a parte boa. A parte que diz, eu venci. João olhou pro pé de umbuzeiro. Agora, com as folhas verdes e os galhos cheios, era difícil imaginar ele seco, quase morto. Mas ele sabia que tinha sido assim. A gente também vai ter frutas um dia? Dona Maria segurou o rosto do neto com as duas mãos. Os olhos dela brilhavam. Já tem, João. Cada dia que a gente acorda, cada noite que a gente dorme sem desistir, isso é fruta. João sorriu. Não era um sorriso grande, mas era verdadeiro. Então a gente tá sempre colhendo? Sempre. Mesmo quando não vê. O vento soprou de novo, e mais uma fruta caiu. Dessa vez, no chão. Dona Maria se abaixou, devagar, e pegou. Essa aqui é para levar. Para sua mãe. João pegou a fruta e guardou no bolso. O peso dela era bom. Ela vai gostar. Vai. Porque ela também sabe o gosto de esperar. Os dois começaram a andar de volta para casa. O caminho era de terra, cheio de pedras. Mas agora, com um umbuzeiro às costas,
parecia mais leve. Vó, você acha que a seca volta? Dona Maria não parou. Não olhou para trás. Volta. Sempre volta. Mas a gente também volta. Mais forte. João apertou a fruta no bolso. Era só uma fruta. Mas era também um pedaço de tudo que eles tinham passado. E isso bastava. João chutou uma pedra no caminho. Ela pulou 2 vezes antes de parar na poeira. E se a gente plantar mais umbuzeiros, vó? Assim, quando a seca voltar, a gente tem mais fruta. Dona Maria parou. Olhou para o menino com um sorriso cansado, mas orgulhoso. Já tentei, João. A terra aqui não aceita fácil. Mas cê tem razão. Vale a pena tentar de novo. João franziu a testa. Por que não aceita? Porque a seca ensina a gente a ser teimoso. E a terra também aprende. Os dois chegaram na porteira de casa. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja. A mãe de João estava na porta, com os braços cruzados, esperando. Demoraram, ela disse, mas sem bronca. Trouxe uma coisa para a senhora, João falou, estendendo a fruta. A mãe pegou, passou o dedo na casca áspera. Depois olhou para Dona Maria, como se soubesse de um segredo. Obrigada. João entrou em casa, mas parou na porta. Olhou para a avó. Vó, você acha que a gente é forte? Dona Maria não respondeu logo. Pegou a enxada encostada na parede e limpou a terra da lâmina. Forte não, João. A gente é como um umbuzeiro. Sobrevive. E dá fruto mesmo quando tudo parece seco. João assentiu. Entrou, mas antes de fechar a porta, viu a avó se abaixando para pegar uma semente caída no chão. Ela guardou no bolso do avental, como se fosse um tesouro. Naquela noite, João sonhou com um campo cheio de umbuzeiros. E no sonho, ele não estava sozinho. Tinha Dona Maria, a mãe, e até o vento ajudando a espalhar as sementes. Quando acordou, o quarto estava claro, e o cheiro de café vinha da cozinha. Ele se levantou rápido, passou a mão no bolso da calça. A fruta ainda estava lá, meio amassada, mas inteira. Sorriu. Lá fora, Dona Maria já estava no quintal, cavando um buraquinho pequeno perto do pé de umbu. João correu até ela. Posso ajudar? Claro. Mas tem que ser com cuidado. A terra tá dura. João pegou a semente que a avó tirou do avental. Era pequena, marrom, parecia frágil. Mas ele sabia que não era. E se não nascer? A gente tenta de novo, Dona Maria disse, cobrindo a semente com terra. É assim que a vida funciona. João apertou a terra com as mãos. Depois olhou para o céu. Ainda não tinha nuvem nenhuma. Mas ele acreditou. Porque agora sabia que, mesmo sem chuva, as coisas podiam crescer. João ficou ali um tempão, olhando para o buraquinho. Dona Maria limpou as mãos no avental e sorriu. Vamos tomar café. Depois a gente molha a terra. João assentiu, mas não saiu do lugar. Passou o dedo na terra seca. E se a gente esquecer de regar? Dona Maria riu. A planta é mais forte do que parece. Ela espera. Os dois entraram em casa. O café cheirava forte, misturado com o cheiro de pão quente. João sentou na mesa e pegou um pedaço. Vó, como a senhora sabe que ela vai crescer? Dona Maria serviu o café numa xícara lascada. Porque eu já plantei muita coisa. Algumas nascem rápido. Outras demoram. Mas todas têm uma hora. João mordeu o pão, pensativo. E se a seca durar mais? Aí a gente dá um jeito. Dona Maria piscou. A gente sempre dá. Depois do café, João voltou pro quintal. Pegou o regador velho e encheu de água. A terra bebeu tudo rápido, como se estivesse com sede. Ele molhou de novo, devagar. Tá bom assim? Perguntou, olhando para a avó. Tá perfeito. João deixou o regador de lado e sentou na sombra do umbu.
Ficou ali, olhando pro chão, imaginando uma plantinha verde saindo da terra. Será que ela já está crescendo? Murmurou. Dona Maria se aproximou e bagunçou o cabelo dele. Paciência, menino. As coisas boas demoram. João suspirou. Mas não era um suspiro de tristeza. Era de quem já tinha aprendido que, às vezes, esperar fazia parte. E ele ia esperar. Porque agora sabia que, mesmo na seca, a vida achava um jeito. João ficou ali mais um tempo, mexendo na terra com os dedos. Sentiu um caroço duro. Puxou com cuidado. Era uma semente. Vó, olha! Mostrou para Dona Maria. Ela pegou a semente, virou na mão e sorriu. Essa daí é forte. Já vi ela brotar no meio do barro rachado. E se não chover? A gente molha. Todo dia. Até ela decidir que é hora. João guardou a semente no bolso. Depois, foi até a lata de água que ficava perto do tanque. Pegou um copo e voltou pro quintal. Posso molhar agora? Dona Maria fez que sim com a cabeça. Ele despejou o copo bem devagar, bem em cima do lugar onde tinha achado a semente. A terra ficou escura, molhada. E se ela não crescer? Aí a gente tenta de novo. João olhou pro céu. Nenhuma nuvem. Só sol forte. E se o sol queimar tudo? A gente faz sombra. Dona Maria pegou um pedaço de pano velho e esticou entre dois paus. Fez uma sombrinha bem em cima do lugar molhado. Pronto. Agora ela tem proteção. João sorriu. Parecia mágica. Mas era só cuidado. E se a gente esquecer de molhar? Aí eu lembro você. Ele riu. E se você esquecer? Aí a planta grita. Dona Maria riu também. Ou então a gente aprende que nem tudo depende da gente. João ficou quieto. Depois, falou baixinho, eu gosto dessa planta. Eu também. Os dois ficaram ali, olhando para a terra. Não tinha nada ainda. Só esperança. Amanhã eu molho de novo, João disse. Eu ajudo. E assim, entre um copo de água e outro, entre um suspiro e uma risada, a seca não parecia tão assustadora. Porque, no fim, a vida sempre achava um jeito. Mesmo que fosse só uma sementinha no bolso e um pouco de paciência. Os dias passaram. João acordava cedo, antes do sol ficar forte, e corria pro quintal com um copo de água. Dona Maria já estava lá, com a sombrinha de pano balançando devagar com o vento. Hoje ela tá com sede, João disse, jogando a água no mesmo lugar. Ou então tá com preguiça de crescer, Dona Maria brincou. João riu. Mas no fundo, ele sabia. A terra ali era dura, rachada como a palma da mão de quem trabalha muito. E a planta, bom, a planta ainda não tinha aparecido. Será que a gente fez certo? João perguntou uma manhã, depois de uma semana. Dona Maria sentou na pedra ao lado dele. O sol já esquentava os pés. Às vezes a gente faz tudo certo e mesmo assim demora. E se não der certo? Aí a gente tenta de novo. João suspirou. Queria ver alguma coisa, nem que fosse um brotinho fininho, verde claro, quase transparente. Mas só tinha terra. E se a gente molhar mais? Pode afogar. E se molhar menos? Pode secar. João coçou a cabeça. Era difícil saber. A gente podia cantar para ela. Dona Maria levantou a sobrancelha. Cantar? Minha avó dizia que planta gosta de música. Sua avó também falava que galinha voa. João riu. Mas no dia seguinte, quando foi molhar, começou a cantarolar uma música antiga, daquelas que a mãe dele cantava para dormir. Dona Maria fingiu não ouvir, mas sorriu. Passou mais uma semana. O sol ficou mais forte. A sombra do pano já não chegava tão longe. João parou de perguntar se ia dar certo. Só ia lá, molhava, e ficava olhando. Até que um dia, Dona Maria! João gritou,
quase derrubando o copo. Ela veio correndo, achando que tinha cobra ou coisa pior. O que foi? João apontou. No meio da terra rachada, tinha uma coisinha verde. Pequena, torta, mas verde. Olha! Dona Maria se abaixou. Passou o dedo devagar, como se fosse quebrar. É ela. João não cabia em si. Queria pular, gritar, contar para todo mundo. Mas só ficou ali, olhando. Ela nasceu. Nasceu. Os dois ficaram em silêncio. O brotinho balançava com o vento, fraco, mas vivo. E agora? João perguntou. Agora a gente cuida mais. E assim fizeram. Molhavam de manhã, tiravam as pedrinhas que caíam em cima, até cantavam de vez em quando. A plantinha cresceu devagar, como se soubesse que o mundo lá fora era duro demais. Um dia, João chegou com uma ideia. Dona Maria, e se a gente plantar mais? Mais o quê? Mais sementes. Outras. Ela pensou um pouco. Pode ser. A gente podia fazer um canteiro. Com mais sombra, mais água e mais trabalho. João sorriu. Mas também mais esperança. Dona Maria não disse nada. Só pegou o copo e encheu de água. Então vamos começar. E assim, entre um broto e outro, entre um riso e um suspiro, a seca foi deixando de ser o fim. Porque, no fim das contas, a vida sempre acha um jeito. Mesmo que seja só uma sementinha no bolso e um pouco de paciência. E agora, um canteiro inteiro para chamar de seu. João chegou cedo no dia seguinte, com um saco cheio de sementes. Dona Maria já estava lá, varrendo a terra seca. Trouxe sementes de girassol, disse ele, mostrando o saco. E essas aqui são de feijão. Dona Maria pegou uma semente na mão. Era pequena, quase frágil. Feijão? Aqui? Por que não? João deu de ombros. Se a plantinha aguentou, essas também podem. Ela suspirou, mas sorriu. Tá bom. Vamos tentar. Os dois cavaram a terra juntos. O sol já queimava, mas eles não ligavam. João fez um buraco fundo, Dona Maria colocou a semente com cuidado. E se não nascer? Ela perguntou. A gente tenta de novo. E se a seca matar tudo? João parou e olhou para ela. A gente rega mais. Faz sombra. Não desiste. Dona Maria não respondeu. Só continuou cavando. No fim do dia, tinham plantado 10 sementes. 10 chances. 10 pequenas esperanças. Amanhã a gente traz água, disse João, limpando a testa. Amanhã, concordou Dona Maria. Eles olharam pro canteiro. Ainda não tinha nada. Só terra e silêncio. Mas os dois sabiam, algo estava começando. Algo que nem a seca podia parar. Os dois voltaram para casa com as mãos sujas de terra. Dona Maria lavou as mãos na bacia de água que guardava na cozinha. João pegou um copo d'água e bebeu de uma vez. Preciso arrumar mais baldes, ele disse, limpando a boca com as costas da mão. Tem uns velhos atrás da casa, Dona Maria apontou. Mas estão furados. Eu conserto. Ela olhou para ele, meio desconfiada. Você sabe consertar balde? João riu. Não. Mas aprendo. Dona Maria balançou a cabeça, mas não falou nada. Sabia que ele ia tentar mesmo assim. No dia seguinte, o sol nasceu mais forte. João já estava de pé antes das 5, enchendo os baldes que tinha arrumado. Os furos ele tapou com barro e um pouco de pano velho. Não ficou perfeito, mas a água não vazava muito. Isso vai dar certo? Dona Maria perguntou, olhando os baldes tortos. Por enquanto, sim. Ela pegou um regador de lata, enferrujado, mas ainda bom. Vamos logo. Antes que o sol fique pior. Os dois caminharam até o canteiro. A terra ainda estava seca, mas menos rachada. João jogou água devagar, molhando cada buraco.
Dona Maria colocou uns galhos finos ao redor, fazendo uma sombra fraca. Isso não vai segurar o sol, ela murmurou. Mas ajuda um pouco. Ela não discutiu. Só ficou olhando a terra beber a água. E se as sementes apodrecerem? Perguntou depois de um tempo. João sentou na terra, cansado. Aí a gente planta de novo. Você fala como se fosse fácil. Não é. Mas também não é impossível. Dona Maria suspirou. Pegou um graveto e mexeu na terra de um dos buracos. E se a gente não tiver água suficiente? João olhou para o céu. Sem nuvens. Nem um pingo de chuva. A gente dá um jeito. Ela não respondeu. Sabia que ele estava certo. Mas também sabia que dar um jeito podia não ser o bastante. No fim da semana, os dois já tinham uma rotina. Acordavam cedo, carregavam água, regavam, faziam sombra. Às vezes, João ia até o rio seco buscar mais água nos baldes remendados. Dona Maria ficava no canteiro, tirando pedras e ervas daninhas. Isso aqui tá parecendo um jardim, ela disse um dia, surpresa. É porque você não desiste. Ela riu, mas logo ficou séria. E se a gente gastar toda a água e nada nascer? João parou de cavar. Olhou para ela. Aí a gente chora um pouco. Depois planta de novo. Dona Maria não riu dessa vez. Só assentiu. Tá bom. E continuaram. Dia após dia. Até que um dia, quando o sol já estava alto, Dona Maria gritou. João! Olha! Ele correu. No meio da terra seca, um brotinho verde. Pequeno, fraco, mas ali. Vivo. Os dois ficaram parados, olhando. João sorriu. Eu falei. Dona Maria não disse nada. Só se ajoelhou e tocou o broto com cuidado, como se fosse quebrar. É só um, ela murmurou. É o começo. E os dois sabiam que, daquele jeito, não importava quantas vezes a seca tentasse vencer. Eles iam continuar tentando.